Primeiramente, gostaria de saudar a todos, meu irmão Nathaniel, meu irmão Alex, a irmã Kelly e todos os ouvintes, com a paz seja convosco. Meus queridos, gostaria de dizer que é um prazer, um privilégio ter sido convidado para trazer um pouco de reflexão, para meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus. Quem não me conhece, meu nome é Thiago Sena, e que Deus venha usar a minha boca como instrumento para falar o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. Amados, eu não quero pegar muito tempo. Então hoje nós iremos meditar sobre cochear em dois pensamentos. Eu convido você, ouvinte, a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Vamos ver o que a Bíblia diz lá. O que a Sagrada Escritura diz? Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo ficou calado. Esta pergunta que Elias fez persiste até nos dias de hoje. Precisamos, às vezes, fazer essa mesma pergunta nos dias atuais. Como assim, irmão Tiago? Vamos entender primeiro o que estava acontecendo aqui. Quem é Elias? Elias era um profeta usado por Deus. Na época ali do reinado do rei Acabe. Acabe era rei de Israel, que era para ser temente a Deus, porém se corrompeu. Deixou os mandamentos do Senhor, casou com uma mulher que não acreditava em Deus, chamada Jezabel, não acreditava no Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Casou com uma mulher chamada Jezabel, você já deve ter ouvido falar neste nome. E ainda ele fez um templo para o Deus Baal. Olha as abominações que ele fez aos olhos do Senhor. Então Elias, usado por Deus, fez grandes sinais e maravilhas, provando que o Deus Baal era mentira, era uma fraude, e o Deus de Israel era o verdadeiro. Porém, o povo ainda tinha dúvida, ficava cocheando entre dois pensamentos. Elias, usado por Deus, falou que não iria chover, até que ele dissesse que iria chover. E passou 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Imagine a seca. Você também deve já ter ouvido falar sobre outros milagres que Elias fez pelo poder de Deus. Que a história da viúva, que a viúva não tinha mais nada para comer, só um pouquinho de farinha, um pouco de azeite. E Elias, usado por Deus, falou que não ia mais faltar azeite e nem farinha na casa dela. Também ele ressuscitou o filho da viúva. Então ele fez grandes sinais e maravilhas. Então depois da seca, 3 anos ali e meio de seca, Deus disse: Elias, vai diante do rei Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E ele foi. E no verso 17 do capítulo 18 de 1 Reis, quando o rei Acabe vê Elias, ele fala assim: És tu o perturbador de Israel? E Elias responde o quê? Não, eu não sou o perturbador de Israel, e sim tu e a casa de teu pai, porque tu deixastes os preceitos, os mandamentos do Senhor. Então, eu não sou o perturbador de Israel. Porque Acabe pensava assim, Diz, não, o culpado dele o culpado de tudo isso, da seca, é Elias. Só que não. Quem era o culpado de todas aquelas coisas que estavam acontecendo era o próprio rei Acabe. O rei tinha deixado os mandamentos do Senhor. Então por isso estava vindo aqueles castigos. O castigo da seca. Então Elias convida para um desafio no Monte Carmelo. Isso está escrito no verso 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então, Elias fez um convite para um desafio para mostrar quem é o verdadeiro Deus. E Acabe reuniu todo o povo, levou os profetas para o Monte Carmelo e começou um desafio para mostrar quem é o verdadeiro Deus. E Elias vai e faz essa pergunta: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Porém o povo ficou calado, não respondeu nada. E o desafio qual era, irmão Tiago? Era colocar um altar e o Deus verdadeiro ia responder com fogo. Não ia ser de maneira natural, ia ser de maneira sobrenatural. O homem não ia fazer o fogo, mas sim o Deus verdadeiro ia responder com fogo.
E Elias tinha convicção e tinha a certeza de quem ele acreditava. Como Paulo disse, o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou: eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é todo poderoso. Os profetas de Baal fizeram o altar e começaram a clamar, 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 clamar. E nada, nem Deus respondia. Ali no meio-dia, o profeta Elias começou a zombar deles. Clamem mais alto, clamem. Talvez porque ele é um Deus, né? Então talvez ele esteja viajando, ou esteja meditando, ou dormindo, por isso ele não está escutando. E os profetas de Baal começaram a se mutilar, até sangrarem. E o Deus Baal não respondia, porque era uma fraude. E Elias tinha essa convicção. Será que nós temos essa convicção assim como Elias tinha? Assim como Paulo que disse: eu sei em quem eu tenho crido? Será que nós confiamos tanto no nosso Deus? Amados, a gente não pode cochear entre dois pensamentos. Quando Elias foi e edificou o altar, o Deus verdadeiro respondeu na hora que ele pediu. E ele fez o altar, colocou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, e colocou a lenha e mandou jogar água sobre a lenha. Jogaram água várias vezes, né? E imagine lenha pegar fogo sem lenha pegar fogo molhada. É uma coisa complicada, né? Então Deus respondeu e mandou fogo. Então ele tinha certeza em qual Deus ele acreditava e no que ele acreditava. Ele fez a mesma coisa que o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é todo poderoso. Então, amados, tem muitas pessoas que cochiam entre dois pensamentos. Pessoas que têm dúvidas. Como assim, irmão Tiago? Eu disse que essa pergunta precisa ser feita nos dias de hoje. Por que cocheais entre dois pensamentos? Tem muitas pessoas que cochiam entre fazer a vontade de Deus ou a vontade do mundo, a vontade de Deus ou as tradições do mundo. Tem pessoas que estão um pé dentro da igreja e um pé dentro do mundo. Não existe, eu estou em cima do muro, não existe isso. Pois quem está em cima do muro já é do diabo, já é do mundo. Se a pessoa fica entre Deus e o mundo, já é do mundo. Porque a resposta de um cristão é sim, sim ou não, não. É sim ou não. Então, amados, tem muitas pessoas que cochiam, que ficam na dúvida até de vestimentas. Eu não sei se eu me visto como um cristão ou como um mundo. Eu não sei se eu posto foto como um cristão ou como uma pessoa mundana. Pessoas ficam cocheando entre dois pensamentos. Pessoas que não negam a si mesmo, não toma a sua cruz e segue a Cristo. Pessoas que cochiam entre pregadores, pois existem dois tipos de pregadores hoje: os pregadores bíblicos e os pregadores coach. Tem muitas pessoas que assistem esses pregadores coaches e se corrompem, porque os pregadores coaches, eles falam sobre o homem, a necessidade do homem. As pregações são antropocêntricas. Antropo significa homem cêntrico, né? Então o homem é o centro das atenções, ao invés de ser Deus. Os pregadores coaches falam sobre o que o ser humano quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. Eles não falam o que Deus quer da pessoa, mas falam o que Deus pode fazer pela pessoa. Você entende? Os pregadores evangélicos são diferentes. Os pregadores bíblicos são diferentes. Você sabe qual foi a primeira pregação que Jesus fez? A primeira pregação que Jesus fez foi: é chegado o reino dos céus, arrependa-se. As pessoas não gostam desse nome de falar arrependei-vos. Arrependa-se, as pessoas não gostam desse nome, porque as pessoas acham que estão certas. O apóstolo Paulo, um homem santo, um homem que buscava a Deus, falou que ele era o menor, o mais pecador. Olha a humildade. Olha o nosso pai da fé, Abraão, falou disso: ó Senhor, eu sou pó e cinza. Olha a humildade. E pessoas hoje acham: não, eu sou santo. Se Jesus voltar hoje eu vou ser salvo. Pessoa não tem a humildade, não sabe a santidade de Deus, onde os serafins cobrem o rosto diante do nosso Deus. E pessoas se acham tal grandes. Então esses pregadores, eles fazem isso com a pessoa. Eles colocam o ser humano lá em cima
dizendo que Deus necessita deles e não eles que necessitam de Deus. Mas nós somos pobres, desgraçados, miseráveis, cegos e nus sem Deus. Você entende? Como pessoas que ficam cocheando entre dois pensamentos, pessoas que querem ler a Bíblia, mas fica no celular, diz, acho que eu vou ler a Bíblia hoje, mas não, acho que eu vou ficar no celular, fica cocheando entre dois pensamentos, não escolhe a maneira, o verdadeiro, dizer assim, não escolhe, não faz a melhor decisão. Porque qual é a melhor decisão? É ler a Bíblia ou ficar no celular? Claro que é ler a Bíblia. Porque eu nunca vi uma pessoa que disse que estava arrependida de ter lido a Bíblia. Eu nunca vi uma pessoa que orou muito dizer eu me arrependi de ter orado. Eu nunca vi. Então, amados, eu queria também que vocês abrissem sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 15 adiante. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 3, verso 15 adiante. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha aqui. Você não é frio nem quente, tu és morno, e por isso eu vou vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, amados, o que a gente observa com isso? Pessoas que não é frio nem quente. A água fria, ela serve para muitas coisas, não serve? Para tomar banho, refrescar, para beber água, né? Para refrescar também, claro. E também a água quente serve para quê? Para fazer um chá, um remédio. Mas quem toma água morna é pessoas que estão querendo vomitar. Então por isso as Sagradas Escrituras falam aqui, ó. Assim, porque você é esmorno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por que ele falou isso? Por quê? Porque a água fria tem suas utilidades. A água quente tem suas utilidades, mas a água morna dá vontade de vomitar. Então o que ele está querendo dizer aqui? Em outras palavras, se você não presta para nada, eu vou te lançar fora. É isso que está querendo dizer aqui. Amados, muitas pessoas... A Bíblia fala lá em Oséias capítulo 4, verso 6, que o meu povo, ele perece, ele morre por falta de conhecimento. Certo. Mas hoje nós podemos conhecer a Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Todo mundo pode conhecer a verdade. Então... não tem como a pessoa dizer, eu não conheço. Conhece sim. Nós conhecemos qual decisão nós devemos tomar. Não precisa a gente ficar cocheando em dois pensamentos, pois nós conhecemos muito bem. Então, verso 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Tem muitas pessoas assim, amado, que falam, eu estou rico, eu não preciso de nada. Mas pessoas que dizem que tem um carro, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa, eu tenho comida. Não tem guerra no nosso país, não tem terremoto, eu estou em paz, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Mas olha o que diz. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Pessoas acham que estão satisfeitas com seu carro, com suas casas, mas mal sabem que são pobres. São infelizes, são miseráveis, são cego e nu. A gente só é rico quando segue a Deus, quando busca ao Senhor. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir. Irmão Tiago, o que é vestes brancas? Santidade. Vamos para o verso 4 aqui do capítulo 3, verso 4, fala assim, ó, de Apocalipse. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, não se contaminaram com obras más, obras do maligno. Então, quando a gente se veste com essas vestes brancas, a gente fica... santidade significa santidade.
Então, essas vestes brancas servem para quê? A fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. O que é essa vergonha? O que é essa nudez? O pecado. Isso é a nudez. A gente veste as vestes brancas, que é a santidade, para que não seja exposta a nossa nudez. Irmão, mas eu não tenho vergonha de nada. Vamos lá. Vou explicar para você. O homem é mau desde a sua meninice. Isso o próprio Deus diz lá em Gênesis. Se o homem for crescer sem buscar Deus, sem ser instruído sobre Deus, ele se inclina para o mal. O homem tem a tendência de se inclinar para o mal. Você entende? Vou fazer uma comparação. Imagine que o que você pensou há uma semana atrás, só o que você pensou, não estou falando do que você fez, só o que você pensou. A gente pudesse colocar aqui em um pendrive e colocar aqui no programa. Imagine isso. A gente coloca aqui no programa o que você pensou há uma semana atrás, tudo que você pensou há uma semana atrás. Eu tenho certeza que se nós colocássemos isso no programa aqui, você sairia daqui e bloquearia todas as suas redes sociais e ficaria com vergonha de olhar na cara dos irmãos. Porque você pensou coisas tão terríveis que você não consegue compartilhar com seu melhor amigo. Então o homem é mau desde a sua meninice. O homem tem ele se inclina para o mal. Ele tem a tendência de se inclinar para o mal. Por isso, você pensou. Eu estou falando só o que você pensou, não do que você fez. Porque pensar não é o mesmo que agir. A gente às vezes pensa, mas nega a nós mesmos. Você entende? Então, é isso que eu quero dizer. Vamos lá. A nudez, ela significa o quê? Pecado. E também compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Colírio significa verdade. Porque o colírio, quando a pessoa está com a vista ruim, ela não consegue ver as coisas nitidamente. Mas se a pessoa colocar um colírio, ela consegue ver tudo. Então, verdade. A gente tem que buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, seja zeloso e arrependa-se. Olha a pregação, arrependa-se. Muitos não gostam de ouvir essa palavra. Então, amados, essa é a reflexão que eu tenho para dar hoje. Para que a gente venha meditar, que a gente não venha cochear entre dois pensamentos, que a gente venha fazer a vontade de Deus. Achar que a gente sim é necessitado de Deus. A gente tem que buscar Deus. Porque sem Deus nós somos pobres, miseráveis, cego e nu. Mas com Deus a gente é rico realmente. Como eu disse, aconselho que tu compre ouro de mim, para que seja realmente rico. Então que a gente venha juntar tesouros nos céus, assim como Jesus fala, né? Porque lá o ladrão não rouba, o ferrugem, né, não consome. Mas que a gente venha buscar ao nosso Deus, porque Ele é digno de honra e glória, e só um sentido na vida, que é buscar Deus. Porque esta vida é passageira. Tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, amados, que a paz seja convosco, meus queridos, que vocês venham guardar essa palavra no coração de vocês, que a gente venha não ficar cocheando entre dois pensamentos. Tem gente que cocheia, eu vou para a congregação hoje? Não sei se eu vou para a congregação, louvar a Deus com os irmãos, ouvir um pouco da palavra, ou eu vou para uma praça. Tem pessoas que ficam cocheando, não sei se eu fico em casa assistindo o Silvio Santos, ou assistindo um filmezinho, né? Então, a gente tem que decidir fazer a melhor decisão. Não cochear entre dois pensamentos. Amados, tem várias comparações que eu poderia fazer aqui, mas com certeza você se identificou com alguma. Então, amados, não vá buscar os seus próprios desejos, mas os desejos de Deus. Veja se Deus aprova os seus planos. Amém? Pois, meu amado, saúdo a todos, irmão Nathaniel, irmão Alex, irmão Kelly, e todos os ouvintes, com a paz seja convosco.
abençoará quando andares na contramão do mundo. Não ameis o mundo e nem o que nele há, mas aquele que ama, o amor do Pai se afastará. E tudo que há no mundo um dia passará, mas aquele que é fiel permanecerá. E o Senhor o abençoará quando andares na contramão do mundo. E o Senhor o abençoará quando andares na contramão do mundo. Liberte-se, liberte-se das paixões do mundo, das paixões do mundo. Liberte-se, liberte-se, como Jesus venceu o mundo. Você também vencerá, vencerá. Liberte-se, liberte-se das paixões do mundo.